Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Hoje nós vamos compartilhar mais uma vez sobre o nosso livro Restituição de A a Z. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo de número 11. Nós estamos jejuando 21 dias e vamos compartilhar, ok? Então, você deixa seu comentário no nosso vídeo, coloca lá o seu joinha, o seu like, né? Dá um joinha, isso faz diferença e encaminha para alguém, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreve, nós vamos ter mais conteúdos. Amém? Mas vamos falar. Nós estamos falando sobre restituição de A a Z. Então, primeiramente, tem a restituição da nossa alma, que é a parte mais importante. Presta atenção. Tudo que Deus faz, um princípio para você. Tudo que Deus faz, Ele faz de dentro para fora. Tudo que o diabo tenta fazer é de fora para dentro. Então, todo tipo de angústia, agonia, chateação, depressão e coisas que marcam negativamente a nossa vida, que nos afetam é de fora para dentro. Mas Deus sempre vai procurar trabalhar de dentro para fora. Vai procurar não, Deus trabalha de dentro para fora. Então tudo começa na alma. A alma, ela é o nosso ser, a parte mais importante do nosso ser, porque ela também é eterna. Ela é eterna. Está amalgamada com Cristo e precisa ser transformada. O corpo vai passar. Nós aprendemos na primeira semana isso. E agora nós estamos aprendendo a segunda parte, que é viver como Deus vive. Valorizar o que Deus valoriza. E o que Deus valoriza e como que Deus vive. Uma vida comunitária. Uma vida plural. Eu gosto de chamar de uma vida familiar. Ok? Deus só vive em família. E nós estamos lendo a história do filho pródigo. Se você não viu o capítulo 10, vê lá, pesquisa aí, volta no link do capítulo, veja, vai ser muito importante. Nós estamos lendo estamos usando como base do nosso estudo para falar da casa de Deus, dos relacionamentos, a história do filho pródigo, a parábola do filho pródigo que Jesus contou. E aqui diz o seguinte, ontem nós falamos sobre o banho, né? Que nós precisamos, quando chegamos na casa de Deus, o que é restituído na nossa vida, a primeira coisa é o perfume de Cristo. Então nós somos banhados pelo Senhor, nós somos lavados pelo Senhor e temos agora o perfume de Cristo. Aleluia! E hoje nós vamos falar sobre a melhor roupa. E eu vou ler só o trecho do versículo que tem aqui, lá em Lucas capítulo 15. O versículo que eu vou ler aqui é a partir do 21. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa. Então não foi qualquer roupa que o pai falou para trazer. O pai falou para trazer a melhor roupa. Então, Deus sempre nos recebe pela porta da frente. Como que Deus recebeu o filho pródigo? Ele recebeu beijando e abraçando. Sabe? Não ache que você ou eu vamos ser recebidos de outra forma por Deus. Deus é todo amoroso. Deus, ele é todo bondoso. Então, sempre a forma dele nos receber é ele mesmo quem nos recebe com uma forma de amor. Ele nos abraça, ele nos beija, ele nos limpa. E aí, quando ele fala para dar a melhor roupa, vem o banho, que foi o que nós falamos ontem. Porque o banho começa a mudança. Então Deus nos recebe da forma como nós estamos, mas o alvo dele é nos transformar para ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Então a restituição da vida de corpo, ela passa também por mudar a roupa. Então lembra o que eu falei? Deus sempre trabalha de dentro para fora. E Jesus fez isso. Então quando você é inserido na casa do Pai, as coisas começam a acontecer. Porque como nós somos recebidos pelo Senhor, agora nós vamos o quê? Ser trabalhados pelo Senhor. E o que aponta a melhor roupa? Lá em Apocalipse 19 fala que a roupa, que é de linho finíssimo, ou seja, a melhor roupa, elas são os atos de justiça. Então, o que são atos de justiça? As nossas atitudes. Aquilo que nós temos como comportamento. Então, entenda, muitas vezes esse é um grande erro. As pessoas são focadas no comportamento dos outros. Então, você fuma, você bebe, você fala assim, você fala assado, você se comporta assim, você trata assim.
Eu não estou falando que não tá correto nós conversarmos com as pessoas sobre as atitudes delas. Está correto. Devemos fazer isso, mas não é assim que Deus trabalha. Para Deus nos dar a melhor roupa, como que Ele faz? Uma mudança interior para que algo exterior aconteça. O nome disso é cristianismo. O contrário, quando nós queremos só falar das atitudes e queremos que as pessoas mudem as atitudes, o que vai acontecer? Nós nos tornamos religiosos. Então, cuidado quando você é muito focado com as coisas fora. Seja uma pessoa que aprenda a servir e ser o canal de transformação na vida das pessoas, ministrando aquilo que vai dentro. Porque quando nós ministramos o que vai dentro, o que acontece? A resposta é fora. É engraçado falar de roupa. Sabe por quê? Engraçado que a moda, cada pessoa muitas vezes ela vai lá e escolhe a sua roupa. E eu vejo que muitas vezes começa pelo referencial, que nós falamos semana passada. Mas não só o referencial. A forma como a pessoa pensa, a forma como a pessoa sente, ela vai escolher as roupas que ela vai se vestir. Então, muitas vezes você pode ir lá falar para fulano, põe uma calça, põe uma saia, põe uma blusa assim, uma blusa assado, mas a pessoa pode até colocar, mas aquilo é algo fora que não mudou dentro, não tem relevância na vida da pessoa. Então, a transformação do que acontece dentro é o que vai expressar fora. Eu costumo dizer que é que nem café. Eu não tomo tanto café, mas algo que eu não consigo, assim, deixar de achar maravilhoso é o cheiro do café. Então, o que o café é? Ele é o resultado de uma água que estava fervendo, que entra em contato com o pó. Então, tudo que ferve dentro vai ser exalado fora. A pessoa pode estar até em outra casa, ela sente o cheiro do café. A mesma coisa com churrasco, não é verdade? Então, o que eu quero dizer com isso? Na sua vida, busque aquilo que é transformação da sua alma, para o que está dentro transformado, expresse fora, porque Jesus fez assim. O pastor, ele deu o exemplo de João e de Pedro. Eu achei maravilhoso esse exemplo. Maravilhoso. Então, o apóstolo João, ele é até conhecido, né, de forma assim, popular, vamos dizer, como o apóstolo do amor. Né? Então é engraçado, mas não foi assim que ele começou. Ele foi um discípulo de Jesus, ele foi caminhar com Jesus, e então Jesus recebeu ele, e Jesus estava fazendo o processo de lavar, lembra? Para dar para ele a melhor roupa. A Bíblia diz lá em Lucas capítulo 9, 54, que eles foram pregar o evangelho numa cidade, e a cidade rejeitou. E ele e Tiago saíram junto com Jesus e falaram, Senhor, o Senhor quer que a gente ore para que caia fogo do céu nessa cidade? Jesus falou, meu Deus, vocês estão andando comigo e não entenderam ainda, vocês não estão com a melhor roupa. Vocês não entenderam dentro para ser transformado fora. E aí o que aconteceu? Jesus falou para ele, olha o que Jesus falou. Jesus falou, esse não é meu comportamento, essa não é a minha forma de tratar. Jesus não falou, e sabe o que Jesus falou para eles? Jesus falou o seguinte, olha, vocês não sabem de que espírito que eu sou? Vocês não sabem que espírito que eu estou transferindo para vocês? Vocês não conseguem perceber o que eu estou transmitindo para vocês? Então, lembra o que Jesus está falando? Tem que ter uma transformação dentro. Mas como que ele termina? Como que ele termina? Olha o que ele diz lá em 1 João 3,23, eu vou ler aqui. Filhinhos, amai uns aos outros. Então deixa eu deixar uma pergunta para você aqui. Vou deixar uma pergunta. Você é aquele que constantemente fica querendo justiça contra outros? Ou você tem paciência e consegue entender que o amor é o principal e maior caminho? O apóstolo Paulo chama o amor de o caminho sobremodo excelente. Então o amor não é um sentimento, o amor não é apenas uma decisão. O amor é um caminho. E Jesus estava ensinando isso para eles. E o que aconteceu? Olha a atitude de João no começo da caminhada com Jesus. Vamos derrubar fogo do céu. Você conhece gente assim? Deus está te pegando. Deus vai te pegar. Então nós olhamos... Jesus, queridos, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus também é a verdade. Então nós olharmos como Jesus olha, é a verdade. Tudo que nós olhamos diferente de Jesus não é verdade. Mas quando nós olhamos como Jesus olha, é a verdade. João olhava para as pessoas o seguinte, se não fez o correto, tem que ter punição. Mas Jesus, ele sempre ensinou o caminho da misericórdia.
Jesus sempre ensinou o caminho da compaixão. Jesus sempre ensinou o caminho da paciência, do amor. E que cada um tem a liberdade para tomar suas decisões. Você é um tipo de pessoa assim que quer ficar impondo coisas sobre as pessoas? Sobre a sua família? Ou se não for do seu jeito, fogo na cabeça dele. Carracada na cabeça dele. Ah, eu não sei, vou te dar um exemplo. Se você é uma pessoa que constantemente pensa em sair dos lugares que você está, é isso que você quer. Você quer que as pessoas que estão lá se deem mal. Sabe? Muitas vezes, e a ótica que nós temos que ter da igreja é a mesma. A igreja, vou repetir, a igreja é a casa do Pai. Nós falamos sobre isso ontem. E anteontem também. A igreja é a casa do Pai. Então, eu e você precisamos ter esse entendimento, essa clareza, que é o quê? É através da casa de Deus que nós seremos transformados. O filho pródigo, ele teve que voltar para receber o banho e receber a melhor roupa. O que é a melhor roupa? Lembra, são os nossos atos. Mas os nossos atos, nós não podemos focar apenas nas atitudes. Aonde que nós temos que focar? Na transformação da alma. Felipe, mas o que transforma? Qual que foi a diferença? Se você pegar o apóstolo Pedro, vou dar um exemplo do apóstolo Pedro antes de eu falar da diferença aqui. O apóstolo Pedro, a mesma coisa. A mesma coisa. O apóstolo Pedro, ele era de uma como pode dizer, uma impulsividade, assim, tremenda. Jesus foi ser crucificado, e aí chega lá os soldados, e aí o soldado vem, ele tira a espada e corta a orelha do soldado. Porque é justiça. Escreveu, não leu, pau comeu. Eu não estou falando que nós não temos que ser posicionados, não. Jesus foi. Quando foi necessário, Jesus virou a mesa do templo. Eu não estou falando de posicionamento e Jesus virou num outro contexto. Mas Pedro foi lá e cortou a orelha do soldado, Malco. E aí, sabe o que Jesus falou? A mesma coisa que falou para João. Foi lá, curou, restaurou a orelha do cara. Ele falou, mas você não sabe, não falou desse jeito, né? Eu estou parafraseando. Você não sabe, Pedro, de que espírito que eu sou? Ele falou, se eu quisesse, olha Jesus falando, se eu quisesse, eu ia orar ao Pai, ele ia mandar milícias de anjos aqui, ele ia mandar milhares e milhares de anjos para me defender, para segurar esses soldados, para acabar com esses soldados. O próprio Jesus falou nessa passagem, eles perguntaram, quem aqui é Jesus? Ele falava, eu sou, e aí os soldados caíam. Então, ou seja, Jesus, ele nunca foi vítima da circunstância, ele se entregou na cruz porque ele quis. Então, o que acontece? Eu e você precisamos ter esse entendimento, nós não precisamos ter esse tipo de atitude. Só que quando que Pedro mudou? Ao final da carreira proposta, depois dele receber a roupa que Jesus deu para ele, que é a melhor roupa, ele foi sendo transformado pelo Espírito Santo e ele terminou falando da graça de Deus. Da mesma forma como João. Foi um apóstolo, se você ler as cartas de Pedro, falando isso. Suportem uns aos outros, amem uns aos outros. Entendeu? Então, nós precisamos, ele falando das mulheres, trate a sua mulher com dignidade. O apóstolo Pedro, aquele que cortava a orelha dos caras. Não, trata a sua mulher com dignidade, com doçura. Você entenda ela como a parte mais frágil, aquela que vai receber de você o zelo. Sabe? Você está vendo que é um contraponto? Parece até outra pessoa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Muitos podem acusar você de viver uma vida ainda não totalmente transformada do passado. Nós estamos jejuando e a palavra de Deus vem para te transformar. Fique em paz com a acusação dos outros. Apenas permita o Senhor te banhar e te dar a melhor roupa. Lembra, a melhor roupa não será fruto de um esforço seu. Será um fruto da transformação da sua alma. Felipe, como que é a transformação da minha alma? É quando eu penso como Jesus pensa e eu sinto como Jesus sente. E aí, consequentemente, os meus alvos, as minhas atitudes, a minha forma de ser vai mudar. Vai mudar. Então, permita que o Senhor renove a sua mente. Permita que o Senhor coloque os princípios e valores dele dentro de mim, dentro de você. Porque quando nós pensarmos como ele pensa, nós sentimos como ele sente, nós vamos mudar a atitude. Vai ser uma consequência. Eu também não estou falando para você não ter sabedoria e muitas vezes não fazer algumas coisas só pela obediência. Isso é bom, obediência é bom. Obediência é muito importante. Mas preste atenção, o alvo de Deus não é apenas obediência. O alvo de Deus é transformação. E deixa eu falar para você, Jesus não veio para melhorar a sua vida.
Jesus ele veio para te dar uma vida nova, com uma mentalidade nova, com sentimentos novos, com alvos novos, com valores novos, eternos, superiores, incomparáveis com o que tem no mundo. Então permita você receber a melhor roupa. A melhor roupa é se vestir de Cristo. Felipe, como assim se vestir de Cristo? O que Jesus falou? Jesus falou o seguinte, olha, aquele que quer ser meu discípulo, nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Então, a melhor roupa, porque assim, ó, ele podia chegar na casa e pegar a roupa, mas a melhor roupa fala daqueles que vão ser discípulos de Jesus. Então, quando você entrou na casa e você veio para a casa de Deus, eu também vim, é sinal que nós cremos que Ele é o nosso Pai, fomos recebidos por nosso Pai, então nós somos filhos, ponto. Eu e você somos filhos, acabou, ponto. Filhos e filhas amados de Deus. Todo aquele que nasceu de novo, veio para a casa do Pai e se tornou filho. A Bíblia diz isso, lá em João capítulo 1, versículo 12. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Mas a grande questão é, você sabia que tem muitos filhos que não imitam os pais? Tem muitos e muitos filhos que não pegam os valores, os princípios, o sentimento, a forma de pensar, aquilo que é valorizado pelo pai, pela mãe, pela família. E aí ele vive como? Ele é filho, mas não é um discípulo. Ser discípulo de Cristo é, além de eu ser um filho, eu sou um discípulo. Eu penso como ele pensa, sinto como ele sente, valorizo o que ele valoriza. Então, o convite para mim e para você, para ter a melhor roupa, porque assim, isso é roupa. Qual que é a roupa que o crente recebe? O Espírito Santo. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Mas qual que é o alvo de Deus? Que o Espírito Santo que habita dentro transforme a nossa alma através da nossa cooperação, que é o que diz lá em Coríntios. Através da nossa cooperação nós tenhamos atitudes também fora que são transformadas. E a partir disso, preste atenção, a partir disso eu me torno um filho discípulo. Que é, eu vou ter a melhor roupa. Qual que é a melhor roupa? Jesus Cristo. Qual é a melhor coisa do universo? Jesus Cristo. Não tem nada melhor do que Ele. Então, quando nós colocamos a melhor roupa, é colocar como Cristo. Enxergar como Cristo, fazer como Cristo, trabalhar como Cristo, amar como Cristo, desejar como Cristo. Esse tem que ser o nosso coração. Você está entendendo? Você está entendendo? Então escreve aí como comentário. Fala, ó, eu sou um filho discípulo de Jesus Cristo. Ele é a melhor roupa. Então, quando eu estou fazendo como Jesus, quando eu estou pensando como Jesus, agindo como Jesus, servindo as pessoas como Jesus, liberando poder como Jesus recebeu, eu estou me tornando como Jesus. E aí eu me tornei um filho discípulo. Eu estou colocando, eu estou aberto para a melhor roupa. Amém? Então, quando nós precisamos entender o quê? Deus vai nós chegamos na casa sujo, maltrapido, e aí o que acontece? O Pai nos beija, nos ama, aí Ele nos dá um banho, e a consequência é dar a melhor roupa. E eu quero falar uma coisa, aqui na passagem, eu vou ler de novo, lá no versículo 22 de Lucas capítulo 15, olha o que diz, o pai, porém, disse aos servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Então, ou seja, não é você que veste a melhor roupa. Olha o processo. Eu volto para casa, eu caio em mim, porque na verdade o filho pródigo ele não valorizava o pai. Ele não entendeu que o pai era todo amoroso. Aí eu caio em mim, meu pai é amoroso. Lembra que ele falou? Até os trabalhadores do meu pai, eles recebem coisas boas. Então, o meu pai é bom, meu pai é amoroso. Deus é bom, Deus é amoroso. Aí eu me arrependo, eu volto para casa. Quando eu volto para casa, Deus me beija, me ama, me recebe. O próximo passo é Ele nos dá um banho, para que nós possamos colocar a melhor roupa. E Ele fala, não é o próprio filho que põe a roupa. Ele não fala, vai lá e põe a roupa. Ele fala para aqueles outros, olha, nós que somos da casa, nós que vamos vestir essa nova pessoa com a melhor roupa. Glória a Deus, que assim, na casa de Deus sempre tem pessoas novas, sempre tem gente chegando. Então, a melhor roupa vai ser aquilo que eu e você vamos receber de pessoas
mais experientes, que vão nos discipular, que vão nos mostrar o caminho de Cristo, pessoas que imitam a Cristo para que nós possamos imitá-las, como diz o apóstolo Paulo também. Então, o que eu preciso entender? Não depende de mim fazer isso. Eu preciso estar em família. É a minha família que me veste com a melhor roupa. Quero ser claro, transparente com você. São seus irmãos em Cristo, mais velhos, mais experientes, que vão te vestir com a melhor roupa. Deu para entender? Então, você nunca, eu e você nunca vamos ter a melhor roupa se nós acharmos que nós podemos vestir. São os outros que nos vestem. Como assim, Felipe? Eu vou ler para a gente encerrar. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Então, o que é ser aperfeiçoado? É receber a melhor roupa, Cristo. Então, você lá, marido ou esposa, tem uma atitude errada com seu cônjuge. Alguém mais experiente, que tem amor pelo seu casamento, através do Espírito Santo vai te aconselhar. Não é assim. Ora, vamos orar aqui para quebrar essa briga, essa contenda, para isso ser transformado na sua vida. E aí você é transformado, eu sou transformado. Então, Deus, deu as pessoas com os dons para me aperfeiçoar e te aperfeiçoar. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, qual que é o alvo dos 5 ministérios? Isso é um engano tão grande na igreja. Às vezes acham que é para falar quem é maior, quem é isso, quem é aquilo. Não! A Bíblia fala claramente, é para aperfeiçoar a minha vida e a sua vida. Então você tem um dom, é para aperfeiçoar outro, abençoar outro, vestir o outro, capacitar o outro, abençoar o outro. Não existe o melhor na igreja. O único melhor na igreja é Jesus Cristo, que ele é o cabeça. Todo o restante é para vestir o irmão, vestir a irmã. Aquilo que você tem de dom é para vestir o outro, abençoar o outro, servir o outro. Então, em nome de Jesus Cristo, primeira coisa na sua vida, abra mão de viver sozinho. Você nunca vai chegar à medida da plenitude de Cristo sem irmãos para te vestir, te aperfeiçoar. E da mesma forma, não é só receber. Tenha uma visão correta das coisas da vida da igreja. Você também precisa vestir outros. Porque Deus, escuta o que eu vou dizer, pelo menos um dom Deus te deu. Seja ele qual for. Então você tem algo para servir a outros. Amém? Então é importante nós termos uma visão correta da roupa. Nunca ande preocupado só com a atitude. Mas saiba que o Espírito quer te transformar, te conectando a pessoas. E muitas vezes nós achamos, eu falei isso, né? Que a nossa liderança é de nós para baixo. Não. Começa com o pai, começa com os pares, depois aqueles que nós lideramos. Sabe, que o Senhor possa te dar espírito de revelação para você se conectar de forma assim plena, vinculada na casa do Pai. De forma assim que você entenda, tenha a visão que Jesus é a verdade, que você possa entender, ter a clareza, ter a visão. A verdade sobre a igreja é essa aqui, ó. Ah, mas a igreja tem defeito, tem isso, tem, porque eu tô lá. E olha o que a Bíblia fala, precisa ser aperfeiçoado. Então sim, eu tô na igreja, você tá na igreja. Então a Bíblia diz, nós não somos perfeitos. Estamos sendo aperfeiçoados. Então para de querer, eu vou sair porque fulano não me reconhece, fulano me deixa para trás. Pelo amor de Deus, fulano me magoou, me perdoa. Até nisso você precisa ser aperfeiçoado e eu também. Vamos adiante. Siga o propósito. Lembra, uma das partes do mensagem é o propósito. E Deus colocou na casa e na família para você e eu vivermos o propósito. No nome de Jesus. Se você está afastado da casa, desconectado, presta atenção, frequentar reunião não é você estar conectado. Felipe, como que eu sei se eu estou conectado? Quem te lidera tem que ter nome e CPF. Quem anda do seu lado, seus pares e quem você cuida. Assim é que você está conectado na casa. Você conectado na casa, tudo isso é para te aperfeiçoar. Pare de olhar para pessoas. Simplesmente olha para o processo que Deus está fazendo de aperfeiçoamento na minha vida e na sua vida, no nome de Jesus. Espero você
no próximo capítulo você pode ver. Que Deus te abençoe. Fica na paz em nome de Jesus.